Sem mais delongas, por favor, vamos abrir então o texto dessa noite em Filipenses, capítulo de número 1. Nós iniciamos então, no domingo passado, essa série de mensagens, uma série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos hoje terminar o capítulo de número 1. E eu quero ler com vocês a partir do verso de número 12 até o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidades, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui eu me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de alguma forma, ou de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, eu me alegro. De fato, eu continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Porque já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pela Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o Teu Evangelho, a Tua verdade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em vida ou morte, fazer tudo para a Tua glória, independente das circunstâncias, como nós lemos nesse texto. Pai, a Tua mensagem agora será exposta, o Senhor vai falar com o nosso coração e assim nós desejamos, assim nós queremos, ó Deus. Faz isso para a glória do Teu nome. Ó Deus, não permita que eu venha, ó Deus, omitir qualquer verdade. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca da Tua verdade, do Teu Evangelho, mas ajuda-me tão somente a pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que todos nós oramos, dizendo amém.
Irmãos, como nós vimos no sermão passado, Paulo está preso. Paulo está preso em Roma. O plantador da igreja de Filipos, ele está com as suas mãos acorrentadas, esperando o seu julgamento. Paulo, ele não sabe ao certo se ficará livre em poucos dias ou se será condenado à pena capital no dia seguinte. Quando nós lidamos com o Império Romano, tudo, irmãos, é imprevisível, e Paulo sabe disso. O ano é o ano 60. Paulo está velho, Paulo está cansado, mas Paulo está alegre. De dentro do cárcere, Paulo escreve essa carta, encorajando então a igreja a confiar e a se alegrar no Senhor Deus. Paulo, ainda que em cadeias, ele deita a sua cabeça no travesseiro da graça de Deus, no travesseiro da soberania de Deus, e ele dorme bem, irmãos, ele descansa bem. O apóstolo sabe que nem um único fio de cabelo de sua cabeça pode cair alheio ao contrário da vontade do Senhor. Quem está governando aqui os primeiros anos da igreja, nós estamos falando sobre a igreja primitiva, é o próprio Deus. Ele ama os eleitos, irmãos, ele ama as igrejas que foram plantadas, e ele tem então todo o controle nas suas mãos. E é exatamente isso então que conforta o coração de Paulo. É isso que o faz, apesar das circunstâncias desfavoráveis aqui, escrever e encorajar a igreja de Filipos a se alegrar no Senhor. Pois bem, irmãos, como é que o apóstolo então prossegue sua carta? Como ele dá continuidade então aqui no capítulo 1, como nós vamos ver nessa noite. Um homem de Deus, cujo coração descansa na soberania do Senhor Deus, ele tem capacidade de usar tudo para a glória de Deus. Um homem cujo coração confia no Deus soberano e onipotente, pode olhar para as circunstâncias que o rodeiam e usar essas circunstâncias, por vezes desfavoráveis, para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. É isso que nós podemos ver no restante dos versos aqui do capítulo de número 1. Irmãos, veja comigo que Paulo, ele usou as suas cadeias para a glória de Deus. Em primeiro lugar, do verso 12 ao verso 14, Paulo usou as suas cadeias, as suas correntes, as suas algemas para a glória de Deus. Veja, uma estratégia que tem dado fruto na missão de Deus, desde os primeiros anos ali da igreja primitiva, é plantar igrejas nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. E plantando então igrejas nas grandes cidades, irmãos, essas igrejas então podem alcançar as pequenas cidades. E praticamente tem sido esse o ensino nas grandes juntas missionárias das metrópoles. Os missionários então partem para outras regiões, para as regiões de cidades menores, pequenas, para plantar as suas igrejas. E esse então era o plano do apóstolo Paulo em alcançar Roma, a capital do Império Romano, a principal cidade daqueles dias. Por exemplo, Lucas, ele descreve, irmãos, os planos de Paulo em Atos capítulo 19, verso 21, dizendo o seguinte: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma, ou seja, ele deseja plantar igrejas na grande cidade de Roma. Irmãos, nós, homens, nós só temos planos. Deus tem propósitos, Deus tem decretos.
Deus pode cancelar os nossos planos, Deus pode realizar os nossos planos, ou Deus pode alterar os nossos planos. No caso do apóstolo Paulo, meus irmãos, Deus alterou o seu plano de alcançar Roma, de chegar em Roma. Pois Paulo chegou em Roma, mas não da forma que ele desejava, como um homem livre, como um evangelista livre, pregando o evangelho. Paulo chegou em Roma em cadeias, irmãos, como um encarcerado, como um preso. E é por isso que ele escreve, então, aos irmãos da igreja de Filipos, dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Paulo está preocupado com o que a igreja está pensando acerca dele, como um preso. O apóstolo dos gentios está preso, encarcerado. Paulo se preocupa com aquilo que a igreja está pensando acerca dele. E Paulo diz: não, antes, aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do evangelho, para a glória de Deus. E nós podemos perguntar, irmãos, o que aconteceu com o apóstolo Paulo para o progresso do evangelho? Quais foram, até esse momento aqui, os acontecimentos que foram instrumentos de Deus para o progresso do evangelho? Irmãos, Paulo ele foi perseguido em Damasco. Paulo, até o presente momento, havia sido rejeitado em Jerusalém, apedrejado na cidade de Listra, foi preso e açoitado na cidade de Filipos, foi escorraçado da cidade de Tessalônica e Bereia, foi preso também, irmãos, em Jerusalém, acusado em Cesareia, passou por um naufrágio, está a caminho de Roma, passou por um naufrágio, foi picado por uma serpente, e chega então em Roma, está preso em Roma, está acorrentado, o velho apóstolo, e ele diz que tudo isso antes foi instrumento de Deus para o progresso do evangelho. Antes serviu para o progresso do evangelho. Irmãos, eu já disse isso e repito aqui. Deus se utiliza de dois grandes elementos para o plantio de igrejas. O primeiro elemento, a pregação do evangelho fiel, a pregação honesta do evangelho, sincera do evangelho, com poder e graça. O segundo elemento, Deus se utiliza do sofrimento. Ambos os elementos, pregação do evangelho e sofrimento, ambos os elementos sempre estiveram presentes no ministério de Paulo. Contudo, meus irmãos, antes de ficar frustrado, Paulo, ele sabe que ele não é um encarcerado de Roma, um preso de Roma. Ele é um encarcerado de Cristo Jesus. Ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele vai dizer isso em Efésios capítulo 4, verso 1. Então ele sabe que, ainda que esteja preso, num primeiro momento, pelas correntes de Roma, Paulo ele é um prisioneiro não de Roma, mas dos decretos de Cristo Jesus. Paulo ele só faz a vontade de Cristo Jesus. Quem sopra os ventos na jangada da vida de Paulo é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, e tão somente Cristo Jesus que controla todas as circunstâncias, irmãos. Por mais desfavoráveis que elas sejam, é Cristo que controla tudo isso para a glória do seu nome, a fim de que o evangelho venha a ser propagado. Eu sei que aqui muitos conhecem Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Mas eu pergunto a você, você conhece a Susannah Spurgeon, a esposa dele? Você conhece o ministério de Susannah Spurgeon? Irmãos, eles eram recém-casados quando Susannah, esposa de Charles Spurgeon,
ela ficou doente, ficou de cama, de maneira que ela não poderia sair de casa, nem mesmo para ouvir o seu esposo pregar o evangelho no tabernáculo metropolitano. Praticamente a sua vida inteira, ou melhor, o restante da sua vida depois de casada, ela ficou em casa, encarcerada em casa, sofrendo, com um grande problema na sua saúde que a impossibilitava de sair. Irmãos, foi por meio desse sofrimento em casa que ela teve uma grande ideia. Vou fazer um fundo de livros, um ministério de fundo de livros, o nome do ministério. Onde ela começou então a arrecadar fundos para enviar os livros do seu esposo, Charles Spurgeon, para os pregadores, pessoas que não poderiam ouvi-lo, pessoas, missionários que estavam até mesmo em outros continentes. Então veja, Deus se utiliza, irmãos, do nosso sofrimento para o progresso do Evangelho. Deus se utiliza do nosso sofrimento para o avanço, para a propagação e a fama do nome de Jesus. Como é que nós podemos ver isso, irmãos? Veja, os versos seguintes, olha a maneira surpreendente aqui como Cristo lhe lida com a missão, verso 13 e 14. Como resultado, ou seja, como resultado dessas circunstâncias, desses acontecimentos que são desfavoráveis, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, a todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Irmãos, até o final do seu julgamento, Paulo está preso, mas até o final do seu julgamento, Paulo ele está numa casa alugada. Ele está acorrentado, ele está em cadeias, mas ele está numa casa alugada pelo próprio Império Romano. Comentaristas vão dizer que uma corrente de apenas 45 centímetros era colocada então no punho de Paulo, e na outra ponta era colocada então no punho de um guarda pretoriano, de um guarda do palácio de César. Os soldados romanos então tinham ali um turno de 6 horas. Isto é, então você tem pelo menos em um dia inteiro, 24 horas, você tem, ao menos, 4 soldados revezando em turnos para ficar com o apóstolo Paulo. O que ele fez, irmãos, em cadeias? Ele pregou o Evangelho. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho de tal maneira que ele está dizendo que ficou evidente a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Quando você chega no capítulo 4, irmãos, verso 21 e 22, por favor, só vire a sua página, verso 21 e 22. Veja que esses soldados aqui ouviram o Evangelho e foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Paulo está saudando agora com suas palavras finais, ele vai dizer: saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Quem são esses, irmãos? Muito possivelmente os guardas. Sem saber, o Império Romano colocou para guardar, ou melhor, colocou para vigiar sem saber, César colocou ali os seus soldados, a sua tropa de elite diante do maior plantador de igrejas, diante do maior evangelista de todos, diante de um maior apóstolo de todos, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo.
Irmãos, nós não temos dúvidas. Paulo usou as suas cadeias para a glória de Deus. Ele teve a capacidade de ouvir e ver tudo pelo prisma do Evangelho. Seu encarceramento, seus açoites e todo tipo de perseguição, eles eram vistos como propícios para a pregação do Evangelho. E aí aqui eu quero me dirigir às nossas crianças. Crianças, o apóstolo Paulo foi o maior cristão de todos os tempos. Ele foi o maior apóstolo de todos. Não importa onde o apóstolo estava, Paulo sempre estava ali pregando o Evangelho. E como eu preguei para vocês no último domingo, Paulo está preso. E até ali, em sua prisão, Paulo ele prega o Evangelho, ele não perde tempo. Quando o imperador romano enviava um guarda para vigiar o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho, ele evangelizava. Ele comunicava acerca da graça de Deus, e talvez você já ouviu aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que aconteceu? Paulo foi pregando o Evangelho, e a mensagem do Evangelho foi alcançando então o coração daqueles guardas. De modo que eles começam então a se tornar irmãos em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho, e eu quero que você, por favor, desenhe para mim o apóstolo Paulo acorrentado então e pregando o Evangelho para os guardas romanos. Ele está acorrentado com os guardas romanos. Desenhe isso, por favor. Irmãos, o apóstolo Paulo não tão somente pregou ou usou as suas cadeias para a glória de Deus, mas Paulo também usou os seus críticos para a glória de Deus. Veja a partir do verso de número 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Cristo Jesus. Irmãos, como nós podemos ver, esses homens estavam fazendo oposição ao apóstolo Paulo. Muito provavelmente estavam descredibilizando a autoridade apostólica de Paulo pelo fato de ele estar preso. Descredibilizando a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo: será que ele é de fato um apóstolo? Será que ele tem essa autoridade apostólica? Porque nós estamos aqui livres, mas ele está preso. Ele colocou a sua vida em risco, colocou outras igrejas em risco. Mas o que importa? Pergunta o apóstolo Paulo. Veja comigo que o apóstolo Paulo não está preocupado com o que podem falar, irmãos, da sua vida, nem com as oposições que ele pode ter de irmãos em Cristo. O que importa para o apóstolo Paulo é a pregação do Evangelho. O texto diz que esses homens estavam pregando o Evangelho, mas pregando por inveja e rivalidade. O que está por trás do desejo desses opositores do apóstolo Paulo aqui são motivações questionáveis.
Eles pregam Cristo, mas pregam Cristo por ambições egoístas, sem sinceridade, pensando que podem, então, de alguma forma, causar sofrimento no apóstolo Paulo. Contudo, irmãos, de forma onde nós só podemos acreditar a soberania do Senhor Deus, a mensagem do Evangelho estava sendo preservada na comunicação desses homens. Veja que não era Cristo que estava sendo diminuído pelos opositores de Paulo, mas Paulo estava sendo diminuído. E é por isso que o apóstolo Paulo ele não se incomoda nem um pouco com as motivações dúbias, se o resultado glorifica a Cristo. Interessante isso aqui, não é mesmo? D.A. Carson, irmãos, comenta esse texto dizendo: é importante reconhecer que estes não são hereges, ou seja, não estão pregando outro Cristo, outro evangelho, que não seja o verdadeiro evangelho. O fato de que Paulo pode oferecer um elogio torto a esses pregadores mostra que eles não são hereges, não são perigosos falsos mestres. Se fossem, Paulo seria exposto como tais. Estes pregadores a quem Paulo se refere são de outra laia. Eles propõem o verdadeiro evangelho, mas às vezes o fazem pelos mais estranhos motivos. Neste caso, as pessoas que Paulo tem em mente são as que se encontram por trás do versículo 12. Que acham que Paulo prejudicou a causa cristã ao se colocar em posição de ser aprisionado. Esses são os críticos do apóstolo Paulo, mas eles estão pregando o evangelho. De uma forma soberana, Deus está preservando a comunicação do evangelho na boca dos opositores do apóstolo Paulo. Irmãos, todo pregador do evangelho, todo pastor, todo missionário, todos aqueles que estão à frente de um ministério, sofrem com a presença de críticos. Os críticos sempre estão presentes. Veja, por exemplo, no ministério de João Calvino, que foi expulso de Genebra por conta dos seus críticos. Voltou 2 anos depois, obviamente, dando continuidade, mas seus críticos o colocaram para fora. Jonathan Edwards, irmãos, ele foi expulso, ou melhor, ele foi demitido da sua igreja. A igreja que ele pastoreava não menos do que 20 anos, a igreja de Northampton, onde aconteceu aquele grande avivamento. Teve uma eleição e Jonathan Edwards perdeu a eleição com 90% dos votos. Brincadeira. Charles Spurgeon sofreu com seus críticos dentro da sociedade inglesa. E esse sofrimento, essas oposições ao ministério de Charles Spurgeon, anos mais tarde, iria desencadear então uma profunda depressão. Os críticos sempre estão presentes, irmãos. Não há como evitá-los. A pergunta é, o que nós fazemos com eles? O que você faz com os críticos? Veja o que o apóstolo Paulo faz. Ele usa os críticos para a glória de Deus. Não se importe com eles. Se importe com a glória de Deus. Veja o testemunho do apóstolo Paulo aqui. Mesmo jogado na prisão e tendo a sua reputação achincalhada, Paulo ele se regozija no Senhor porque esses irmãos estão pregando o evangelho. A terceira verdade, irmãos, está entre o verso 19 e o verso de número 30. Então veja comigo que Paulo usou as suas cadeias para a glória de Deus, Paulo usou os seus críticos para a glória de Deus, e por fim Paulo ele usa as suas crises, os seus dilemas para a glória de Deus. Paulo ele tem uma crise.
Há crises, irmãos, que somente os crentes passam. E Paulo está passando por essas crises que somente os cristãos podem passar. Verso 19 ao verso 20. Pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Então veja, Paulo ele está confiante. Ele confia que logo ele vai sair da prisão. Verso 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Verso 19. Ele confia de que ele vai sair da prisão. Mas sair da prisão não é o mesmo que sobreviver à prisão. A morte, irmãos, é uma possibilidade aqui concreta para Paulo neste momento. A libertação que Paulo espera é uma saída, talvez, até mesmo por meio da morte. Para ele, quando isso acontecer, quando a morte chegar e bater a porta da sua vida, os seus sofrimentos se findarão para sempre, ao passo que uma alegria plena, então, estará apenas começando. Em outras palavras, Paulo está dizendo, é bom que eu seja livre. Assim eu posso trabalhar mais para Cristo, mas por outro lado, morrer também é bom. Pois eu não serei mais envergonhado se viver ou morrer, que Cristo seja glorificado em minha vida. É isso que Paulo está dizendo. O que está por trás, irmãos, dessa convicção do apóstolo Paulo? De fato, há muito tempo, Paulo já havia morrido para suas próprias paixões. A sua vida havia sido comprada para Cristo, de modo que ele abandonou a sua vida para viver a vida de Cristo. De modo que ele pode falar no verso 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você consegue entender a ideia do apóstolo Paulo aqui? Paulo está dizendo que a única forma de você ver a morte como ganho, a única forma de você ver a morte como lucro é tendo Cristo como vida. De outra forma, você vai ver a morte como perda. A morte como um sofrimento. A morte como algo que lhe assusta. Martin Lloyd Jones, ele comenta sobre isso dizendo, a única razão para querer ir ao céu é para poder estar com Cristo, para vê-lo. Por isso a pequena palavra é tão importante. Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. O único homem realmente feliz acerca da morte, o único que pode dizer confiantemente, morrer é ganho, é o homem que diz, para mim viver é Cristo. Foi isso que capacitou o apóstolo Paulo a dizer, o morrer é ganho. Cristo era a paixão consumidora da sua vida. Conhecê-lo, habitar com Ele é o que vale, dizia o apóstolo Paulo. Isso é minha vida e, portanto, morrer só pode ser um ganho. Ir para casa, ir para estar com Cristo é muito melhor. Essa é a crise do apóstolo Paulo. Ele está pressionado dos dois lados. Veja, ele vê a morte como uma possibilidade. Ele vê a morte como uma possibilidade concreta. E ele se alegra com isso. Contudo, ele sabe, irmãos, de que se ele ficar, ele pode também trabalhar
para o progresso do Evangelho. Estou pressionado dos dois lados, a partir do verso 23. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Veja o eufemismo que Paulo usa para a morte aqui. Ele chama o processo da morte, irmãos, de partir. Partir. E essa palavra, na língua original, tem um grande significado, é rico em significado. Por exemplo, a palavra partir, no grego, irmãos, significa estar livre de um fardo. Livre de um fardo. Este era o termo usado pelos agricultores para se referir, por exemplo, ao ato de remover o jugo dos bois. Em outras palavras, para o apóstolo Paulo, a morte é colocar de lado todos os fardos da vida, pois o seu ministério estava consumado. Em segundo lugar, irmãos, significa também levantar acampamento. A ideia central aqui é desartar as cordas da tenda, remover as estacas e prosseguir em marcha. Em outras palavras, para o apóstolo Paulo, a morte é colocar-se em marcha. E em terceiro lugar, essa palavra, partir, um eufemismo que Paulo usa aqui para a morte, significa desatar as amarras de um bote, levantar as âncoras, lançar-se ao mar. Em outras palavras, para o apóstolo Paulo, morrer é empreender uma viagem, se lançar ao mar e prosseguir para a terra firme nos céus. Para o apóstolo Paulo, a morte é uma navegação rumo ao porto da eternidade. Steve Lawson vai comentar esse texto dizendo: o mais importante nos céus não são as ruas de ouro, nem os portões de pérolas. O maior lucro de se estar no céu não é nem mesmo sermos reunidos com os nossos entes queridos. O maior lucro será estar diante de Cristo e vê-lo como Ele é. A glória do céu se encontra no próprio Jesus. A morte levará Paulo para o Senhor Jesus Cristo. Pode haver um lucro maior do que este? Mas a pergunta é, o que o apóstolo Paulo escolheu? Veja, ele está pressionado, ele está passando por um dilema aqui. Eu desejo morrer, partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Mas eu também desejo estar com vocês, para pregar o Evangelho. O que o apóstolo Paulo escolhe, irmãos? Veja no verso 24. Mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ele está dizendo, eu vou ficar. Eu vou ficar para o fortalecimento da fé de vocês. Se ele pudesse escolher aqui, ele iria optar por sobreviver e ficar livre para pregar o Evangelho. E uma das tarefas que o apóstolo tem é orar, encorajar e admoestar os irmãos na caminhada cristã. E é o que o apóstolo Paulo, ele faz a partir do verso 27. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência,
Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, sinal de salvação, isto é, da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda eu enfrento. Irmãos, veja que o apóstolo Paulo, ele encoraja os crentes. Como eles devem se portar do lado de fora? Paulo responde de maneira digna do Evangelho de Cristo. Não importa o que aconteça. Não importa se o apóstolo Paulo vai ficar vivo ou se vai morrer no dia seguinte. Não importa se aqueles irmãos futuramente serão companheiros do apóstolo Paulo em suas cadeias. Não importa. Eles precisam viver a sua vida de maneira digna do Evangelho de Cristo. Irmãos, a ideia aqui da expressão vida digna de Cristo Jesus é como se fosse uma balança. A ideia aqui é uma balança. Viver a vida digna da vida de Cristo, do Evangelho de Cristo, tem a ideia de peso, de balança. Ou seja, a minha vida precisa ficar balanceada com a vida de Cristo Jesus. Como Paulo exorta, irmãos, os filipenses a conduzir a vida para que eles possam, então, viver a vida digna do Evangelho de Cristo, em primeiro lugar, veja, Paulo os chama à unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Eles devem permanecer firmes num só Espírito. A ideia por trás aqui de firme significa estar imóvel, numa posição fixa. E o termo era usado para o campo de batalha. Para soldados num campo de batalha. Numa guerra, os soldados não podem voltar atrás, não podem recuar, eles precisam ficar firmes, unidos no mesmo espírito. Em segundo lugar, eles devem lutar juntos pela fé evangélica. Veja que o apóstolo Paulo aqui parece que dá um ar aqui, né? Um ar militar nesses últimos versos. Eles precisam lutar juntos pela fé evangélica. Irmãos, os filipenses eram livres para buscar suas preferências pessoais no esporte. Eles eram livres para buscar as suas preferências pessoais na música, nas artes, na política. Todavia, eles devem permanecer lutando como num só coração, de braços dados, em uma única causa. Que causa? Pela fé evangélica. Pela fé evangélica. Em terceiro lugar, irmãos, eles não podem temer o inimigo. Eles não podem temer o inimigo. Veja que o apóstolo Paulo aqui diz: fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Irmãos, havia inúmeras oposições contra a igreja de Filipos. Havia inúmeros adversários, carnais e espirituais, contra a igreja de Filipos. Havia os opositores, havia o Império Romano, havia o mundo, havia o pecado e havia Satanás e seus demônios. Contudo, a igreja não deveria temer nenhum deles. Os crentes deveriam lutar de cabeça erguida e o punho, então, cerrado no Evangelho, custe o que custar. É interessante, irmãos, que neste momento que o apóstolo Paulo está escrevendo, no ano 60, o Império Romano estava iniciando ondas e mais ondas de perseguição. E a perseguição na igreja primitiva, você precisa entender como se fossem ondas.
Por vezes essas ondas eram mais brandas, por vezes mais violentas. Por exemplo, Paulo estava aqui no ano 60, 2 anos antes daquela maior perseguição que o Império Romano fez com a perseguição de Nero, onde jogava então os irmãos em Cristo Jesus nas arenas. Crucificavam os cristãos, os colocavam em fogueiras. Alguns desistiam, mas outros persistiam até o fim. Uma história muito interessante, irmãos. De uma serva do Senhor Deus, do século II, chamada Perpétua. Não sei quantos aqui já ouviram dessa nossa irmã em Cristo, Perpétua, do século II. Perpétua foi uma dessas santas mulheres de Deus que não vacilaram, que ficou firme ali, lutando pela fé evangélica. A perseguição havia se intensificado e chegou então no norte da África, em Cartago. Perpétua era de Cartago. Ela e a sua serva, ambas foram jogadas juntas dentro da arena, irmãos, para as duas serem pisoteadas e mortas por um touro enfurecido. Num espetáculo romano, numa tarde, uma tarde de espetáculo romano. Momentos antes, um outro jovem da igreja de Cartago também foi jogado às feras para lutar contra um urso, imagina. Diz a história, irmãos, que a hedionda tortura logo tornou-se excessiva para a multidão, que começou a gritar: basta. Quando terminou essa exibição preliminar, as jovens mulheres foram levadas ao executor. E neste momento, Perpétua gritou para alguns irmãos cristãos que sofriam e choravam na arquibancada, todos eles ali escondidos, disfarçados. E Perpétua gritou dizendo: transmitam a palavra aos irmãos e irmãs, fiquem firmes na fé, amem-se uns aos outros, não permitam que o nosso sofrimento seja pedra de tropeço para vocês. A multidão gritou basta para aquela tortura diante daquele touro enfurecido. O touro foi tirado. Um executor chegou com uma espada enorme, colocou a cabeça de Perpétua num cepo, levantou a sua espada, e nós não sabemos, irmãos, se ele estava hesitando ou se ele não tinha muita experiência, mas quando ele deu o primeiro golpe, não decapitou Perpétua. Simplesmente fez um corte profundo. De modo que Perpétua, então, ela mesma pegou a espada do executor e cortou a sua própria garganta. Irmãos, será que Perpétua não foi tentada a ceder e a negar a sua fé quando pisou ali naquela arena romana? Será que ela não tremeu ao ouvir o estrondoso rugido dos leões, dos ursos, quando se aproximou daquela arena? Obviamente que sim, irmãos. Porém, ela estava determinada a lutar pela fé evangélica, a viver a sua vida de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe quando isso aconteceu? O martírio de Perpétua? No ano 203,
Ou seja, muitos anos depois da carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, é muito provável, com quase toda certeza, Perpétua leu a carta aos Filipenses. Ela teve contato, ela leu, ela estudou essa carta aqui. De modo que ela entendeu: eu vou viver a minha vida digna do Evangelho. Vale a pena sofrer pela causa da fé evangélica? Meus irmãos, se o Senhor Deus permitisse que passássemos, todos nós, hoje, por essas mesmas perseguições parecidas com a perseguição do primeiro, do segundo século, a pergunta é: como eu e você, nós iríamos responder a isso? Nós veríamos as ameaças e o sofrimento como um privilégio, ou nós negaríamos a fé? Talvez consigo mesmo está dizendo assim: eu não negaria Cristo Jesus. Eu estaria ali, de pé, permanecendo firme, lutando pela causa evangélica. Como é que você tem certeza disso? Como é que você tem certeza que você não negaria? A sua convicção, a certeza de que você negaria ou não, ela deve ser respondida pelos seus atos hoje. Você tem orado e amado o Senhor Deus? Você tem tentado obedecer o Senhor Deus nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos? Você tem se esforçado a obedecer Cristo Jesus, a ficar firme enquanto livre? Você tem dado testemunho, tentado dar testemunho da sua vida cristã como um homem livre, como uma mulher livre? Se você não tem lutado, irmão, minha irmã, se você não tem lutado contra as suas tentações, contra os seus desejos, se você tem visto o pecado vencer na sua vida, você não vai ter o privilégio de perpétuo. Por mais romântico que seja o martírio no seu coração, você o negaria. E como eu sei disso, irmãos? Você fez isso a vida inteira. Nos pequenos problemas, você abandonou a Cristo Jesus, você abandonou a maturidade cristã. Nas pequenas ameaças, você abandonou a coragem cristã. Nas pequenas tentações, você abandonou o temor cristão. E aí você acha que num momento como esse você pode suportar a perseguição de morte. Não, você não pode. Você não vai poder. Eis aqui, irmãos, a maior de todas as nossas preocupações. A grande pergunta, e eu encerro por aqui, a grande pergunta não é se você é um excelente profissional. A grande pergunta não é se você é um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, uma pessoa que tem muitos bens. A pergunta não é se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você é divorciado. A grande pergunta não é se você optou por criar os seus filhos em casa, se você optou por educá-los na escola. A grande pergunta não é isso. A grande pergunta não é se você é de direita, de centro, de esquerda. A grande pergunta é se você tem vivido a sua vida de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus.
Este foi o desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, esse é o meu desejo como pastor dessa igreja. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, irmãos? Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. E rogamos a Ti para que o Senhor venha nos ajudar a viver a vida de forma digna do Teu Evangelho, Senhor. Sem esmorecer, sem tombar, sem cair, sem voltar atrás, mas estando todos nós firmes, lutando pela fé evangélica, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração desejoso em fazer tudo para a Tua glória. Um coração desejoso de olhar tudo pelo prisma do Evangelho, seja as nossas cadeias, seja os nossos críticos, seja os nossos dilemas. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, a viver esta vida, sabendo que esta vida é Cristo e a morte é lucro, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém.